Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5%, para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe.
aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe.
Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. IPs de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição.
Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados
e acompanhamento serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5%, para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa.
Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5%, para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo, até a próxima sexta-feira, para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados
e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5%, para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo.
Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo.
Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo.
Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa.
Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo, até a próxima sexta-feira, para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim,
a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos, visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma. Boa tarde, equipe. Aqui estão os principais pontos da reunião de planejamento orçamentário de hoje. Primeiro, as alocações departamentais foram analisadas, com foco em alinhar os recursos com as áreas de crescimento projetadas. Foram propostas ajustes para marketing e operações, aumentando seus orçamentos em 5% para apoiar as iniciativas de expansão. Em segundo lugar, foram discutidas medidas de economia de custos, incluindo negociações com fornecedores e automação de processos,
visando uma redução de 10% nas despesas gerais. Por fim, a equipe estabeleceu um prazo até a próxima sexta-feira para finalizar as projeções e garantir o alinhamento com os objetivos da empresa. Itens de ação foram designados e acompanhamentos serão agendados de acordo. Obrigado a todos pela contribuição. Vamos manter esse processo eficiente e dentro do cronograma.